Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Brasil passa pela segunda eleição com vigência da Lei Ficha Limpa. Para falar dos avanços no enfrentamento do desafio de agir dentro do prazo legal, nós recebemos o Procurador Regional Eleitoral em São Paulo, André de Carvalho Ramos, que também é coordenador do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, o GENAF. Muito obrigada por estar conosco, doutor André. Bom, eu acho que vale nós começarmos lembrando ao nosso telespectador o papel e a importância da Procuradoria Regional Eleitoral nas eleições. Em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui de novo, Maria Lídia. E realmente o Ministério Público Eleitoral tem um papel que entendo importante, mas que é um papel para ajudar justamente eleições limpas, eleições justas, ou seja, que os dois protagonistas, vamos chamar assim, o eleitor e os candidatos, ambos então possam, na chamada enriquecimento das ideias, na busca justamente do convencimento e levar aquilo que todos gostaríamos que isso ocorresse, que é o aperfeiçoamento da nossa democracia. Não foram poucos os candidatos barrados pela Lei Ficha Limpa. Nós podemos falar com segurança que a Lei Ficha Limpa saiu do papel? Bom, Maria Lídia, vamos esclarecer agora para o nosso telespectador o que vem a ser a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa é um avanço, veio da iniciativa popular e justamente exige que os candidatos tenham a chamada vida pregressa adequada. Ou seja, que não haja, então, no passado desse candidato, uma condenação por mau uso do dinheiro público, não haja no passado desse candidato condenações criminais, rejeição de contas pelos tribunais de contas do país. Só que, Maria Lídia, é muito difícil. Por quê? Porque a Lei da Ficha Limpa trouxe, então, essa conquista, essas exigências, mas não exigiu que o candidato apresentasse toda a documentação necessária. Então, coube às procuradorias regionais eleitorais em todo o país, a Procuradoria-Geral Eleitoral, organizar um gigantesco banco de dados para que houvesse, então, um cruzamento das informações que nós tínhamos sobre as condenações dessas pessoas com os registros de candidatura. E num prazo, Maria Lídia, que talvez o nosso telespectador não saiba, de apenas 5 dias para que pudéssemos impugnar as pessoas, claro, né, que tinham tido essas condenações. E foi, então, um trabalho muito difícil, exato, mas que nós estamos agora orgulhosos, porque sim, houve as impugnações, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo e todos os demais do país, tem que ser dito, reconheceram e as impugnações, muitas delas, levaram, então, ao indeferimento do registro do candidato. Considerando assim o número das impugnações, dá para a gente dizer que a corrupção na política aumentou? Bom, Maria Lídia, é muito difícil. Eu entendo até que talvez haja até um certo preconceito, tendo em vista que os casos são mais noticiados. Isso não significa que no passado não existissem esses casos de corrupção. Então, eu entendo que a ação do Ministério Público, também com a mídia, com a imprensa, divulgando, ela pode gerar inicialmente essa sensação que a corrupção aumentou, mas eu entendo que não. Eu entendo que o que ocorreu foi um fortalecimento da fiscalização e agora esses casos são mais, claro, visíveis. Falando em casos visíveis, são esses exatamente que chamam a atenção do telespectador, mas do eleitor. Né? Os casos muito conhecidos, notórios, que são barrados e que usam do recurso para instância superior solicitar novo julgamento e com isso ganham tempo. Foi o caso do José Roberto Arruda lá em Brasília, de Paulo Maluf aqui em São Paulo. Tem cabimento político considerado ficha suja em instância superior, ainda usar o recurso para pedir ao Supremo uma nova avaliação? Não existem mecanismos que impeçam esse expediente, que empurra com a barriga e que pode levar o eleitor a um imenso prejuízo, que é a sua decisão da hora do voto? Bom, Maria Lídia,
essa é uma previsão da lei, que o candidato com seu registro indeferido pode continuar a campanha naquilo que a lei denomina pela sua conta e risco, ou seja, ele continua fazendo campanha até que os recursos tenham sido totalmente analisados e indeferidos. Quando há, então, o trânsito julgado, então ele não pode mais fazer a campanha, não poderia, então, constar da urna. É que, em geral, isso ocorre depois das eleições. E a consequência para um candidato que vai disputar as eleições com o registro indeferido é muito drástica. Os votos são considerados nulos e realmente é um grande prejuízo para o eleitor, né? Para a democracia. Muitas vezes esses candidatos são chamados puxadores de voto. E o que poderia resolver isso? É mais juízes para julgar mais depressa? Ou os tais mecanismos que eu não sei quais seriam que impedissem, já que, pela lei, foram julgados por uma Câmara de Juízes em instância superior e condenados? Eu entendo que, como há sempre o risco de uma reversão, que talvez, então, o candidato com registro indeferido consiga, né, hipoteticamente, uma vitória, né, ao apagar das luzes, eu entendo que talvez seja muito drástico impedir, enquanto os recursos não tenham sido esgotados, a sua candidatura. Mas eu entendo que é necessário, claro, que haja uma reforma. Por exemplo, trazer o período de registro para um período um pouco anterior. Há, claro, uma concentração de esforços para a análise de todos os recursos de um prazo mais adequado. Eu acho que essa experiência, tanto na eleição de 2012 quanto na de 2014, que os candidatos efetivamente barrados pela ficha suja, ficha limpa, porque eram fichas sujas, estão indo para as eleições agora neste domingo, com essa espada, vamos chamar assim, sobre a cabeça do eleitor, porque ele vai lá, ele vê na urna eletrônica a foto, ele vai então digitar o número, vai aparecer, então ele vai confiar que o candidato está, vamos chamar assim, quite com a justiça, e não está. Entendo que essas duas experiências indicam que para 2015 é necessária uma reforma. Eu agradeço muito sua entrevista, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado.